porcentagem, né? Com prejuízo não haverá imposto a pagar. Nós já estamos finalizando, viu? Obrigações acessórias que uma empresa está envolvida. Aí tem um elenco da burocracia toda, que as declarações todas, que isso é mais atribuição do profissional da área de contabilidade. Cada obrigação dessa, se não for entregue, mesmo sem movimento, ela tem multas, né? Então, por isso que é necessário aí o assessoramento de um profissional especializado. Aqui nós vamos entrar na era da legalidade, o cruzamento de informações que nós já falamos no decorrer do nosso bate-papo. Não tem mais como nós blefarmos na informação com o fisco. Dizem o seguinte, que o sigilo bancário existe. Não existe, gente. A gente tem acompanhado fiscalizações de pessoa física. Quando cai na fiscalização, o fiscal da Receita Federal tem todas as transações que você fez. Quantos carros você adquiriu, quantas viagens você fez para o exterior, o iate que você comprou e todas as transações. Então, não entra na ilusão que há um sigilo de proteção, porque no meio fiscal está isto comprometido. Chapino, pois não. O professor Quintiliano quer fazer uma pergunta. Pois não. E o Gilberto Iog depois tem alguma questão aí para uma conclusão de um raciocínio. Tá. Então nós vamos passar para o professor Quintiliano, ele faz a pergunta, depois para o Gilberto Iog, e aí eu vou pedir para os colegas que tenham mais perguntas a fazer, que façam, mas aí que façam por escrito. E responderemos por e-mail. O doutor Chapina possa responder por e-mail. Pode Ou, passar para aqui. Se não quiser fazer por escrito aqui, nesse momento, pode fazer via internet, Isso. encaminhar ao CRES, que nós vamos encaminhar para o doutor Chapina, e vocês terão a resposta de volta, porque nós estamos aqui 20 para as 8. Um dos estacionamentos daqui a pouco fecha, né? E aí nós temos também o horário dos nossos funcionários e principalmente o horário do Chapina, que está aqui já acima do Também que é uma alegria. esperado, tá bom? Tá bom, então, combinado. professor Quintiliano, por favor. Doutor Chapina, boa noite. Boa noite. Eu tenho duas perguntas, embora seja pergunta simples. A primeira delas é o seguinte, a questão do ISS. É 5% que a gente viu ali. Isso. O corretor que abre uma empresa, empresário individual, ele continua, porque tem prefeitura que não cobra o ISS 5% sobre o que você vende. Ou você vendeu ou não vendeu, a taxa fixa. Isso ocorre comigo que está bom da Serra. Isso. Eu abrindo a empresa individual, eu vou pagar o faturamento da nota e vou continuar pagando como pessoa física também, não? Se manter a inscrição como pessoa física, sim. Se não manter a inscrição, porque não é necessário manter. Mas posso cancelar? Pode cancelar. E aqui em São Paulo a alíquota é 5%. Sim, Taboão da Serra eu pago uma taxa todo ano de... Tá. São Paulo aqui beneficiou o profissional autônomo, né? Que é isento de ISS nesse caso aqui. Mas na PJ é 5%. E a outra pergunta, o empresário individual ele pode ter empregado? Pode. É uma empresa normal. Sim. Pode se relacionar, pode tomar financiamento, é uma pessoa jurídica normal. O único inconveniente é que mistura ele e a própria pessoa, a pessoa jurídica com a pessoa física. Muito obrigado. Obrigado. Doutor. Tem mais um aqui? Bom, então vamos lá. Tem aqui pergunta vindo pela internet de Edson Mazzini. Ele diz assim, o corretor de imóveis autônomo paga 27 de imposto de renda e mais 5 de ISS, é isso? 27,5 e 5, né? Em São Paulo, o autônomo está isento de ISS. Então, é os 27, né, do ISS. Os 27 do imposto de renda se atingir na tabela dos 27, porque a tabela tem a escala progressiva. E mais a Previdência Social, e aí pelo recolhimento aí do vínculo que ele tem com a Previdência. Aí tem a Ana Paula aqui que faz a pergunta. O senhor disse que o Código Civil obriga a burocracias que o lucro presumido isenta. O que é obrigatório pelo Código Civil? Muito importante essa informação da palestra. Parabéns, obrigado. Não, o Código Civil, ele obriga a escrituração contábil para todo tipo de empresário. Não só o micro e pequeno empreendedor que está dispensado de contabilidade. As demais empresas têm que ter a contabilidade regular, porque senão elas passarão a ter dificuldade em se relacionar com o fisco. Foi isso que eu quis dizer. Agora aqui o corretor Cássio Ricardo Alves Costa,
Ele pergunta: o corretor de imóveis autônomo pode recolher imposto de renda utilizando o livro caixa do Carnê-Leão, onde pode-se considerar despesa como aluguel, telefone, propaganda, água, luz, entre outras? O corretor individual autônomo, ele tem a relação que é permitida na legislação de imposto de renda. Ele pode ter o livro caixa, fazer a comprovação toda das despesas e se utilizar acima do abatimento de 20%. Mas para fazer o livro caixa é preferível ter uma PJ e ter a contabilidade regular, porque comprovado o lucro ele manda para a pessoa física isenta, não paga imposto. Né? Para encerrar, doutor Chapino, gostaria que o senhor tecesse algum comentário sobre o PED, né, que é a escrituração digital, e a certificação digital, que é algo meio novidade, deve ser uma coqueluche do momento, aí essa questão do... Tá certo? É isso, nós estamos exatamente nesse ponto. Eu vi ali já. A L do cruzamento de informações, que tudo se passa a ter o relacionamento por meio magnético, obrigatoriedade do uso da certificação digital, que nós temos o cumprimento de todas as obrigações acessórias, a obrigação da nota fiscal eletrônica, consultas perante os órgãos da fiscalização. Então, o mundo moderno é uma mudança de relacionamento da sociedade com o governo, federal, estadual e municipal. Por exemplo, a nossa atividade como PJ, eu vou ter que emitir a nota fiscal da prefeitura, eu terei que ter a certificação digital. É um custo de R$300 ano, por 3 anos, R$200, dependendo do certificado. Isso faz no Serasa, na Serasa, né? Tem posto da Serasa, tem né? posto na Serasa, o SESCOM tem o órgão certificador lá também, e outras entidades também têm. Então, é a evolução da tecnologia. Isto nada mais é do que a segurança jurídica do relacionamento eletrônico, de o governo saber com quem ele está se relacionando do outro lado do computador. É via a certificação digital, que é uma assinatura digital. É aquela que nós nos relacionamos com os nossos bancos também. Tá? E é necessário planejar. Ser empresário, olha aí, as questões, lucro presumido, empresário individual, lucro real, como nós chegamos a essa conclusão? Planejando e conhecendo os pequenos detalhes de cada um. Elemento fundamental na gestão: planejar, controlar, organizar e dirigir. Contabilidade, contador. Labirinto normativo. São muitas normas, artigos e uma série de leis que precisa ter um profissional capacitado e orientado para assessorar o empresário. Como contratar uma empresa de serviços de contabilidade? Verificar se o devido cadastramento junto ao órgão fiscalizador, CRC. Mesma condição que nós temos: corretor Cresce, contador CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Procurar profissional ou empresa preocupada com a manutenção, atualização e qualificação profissional. Por exemplo, o contador que os senhores irão contratar está fazendo o que os senhores estão fazendo aqui hoje? Se aperfeiçoando, procurando conhecimento? Procurem saber se ele faz isso e se ele costuma participar dos seminários. Firmar contrato de prestação de serviço. Pelo amor de Deus, saio da informalidade, saio da relação de amizade nesta questão contábil. Não olhem mais para o contador que é meu amigo, é amigo do meu tio. Não. Proposta de serviço, contrato de serviços, estabeleça o vínculo. O que ele está oferecendo, o que ele vai fazer, e se preocupe com a execução da contabilidade. Se na proposta ele está oferecendo lá balanço e balancete, tá? Que o resto vem por consequência. Tá? Verificar se o contratado possui seguro de responsabilidade civil. Por quê? Um erro de um contador leva à quebra de uma empresa. As multas são violentíssimas. Um erro de arquivo magnético é 1% de todas as transações financeiras, a entrada e saída de movimento. Será que o contador, se ele for negligente, ele terá como responder? Ele possui um seguro de responsabilidade civil? Vocês precisam saber com quem estão se relacionando. Então, não olhe somente pelo preço do serviço. Ele me cobrou R$50 para fazer contabilidade. Cuidado! Cuidado, porque o custo para a execução de uma contabilidade não é tão pequeno, tá? Mas também não é tão caro também. O Conselho Regional, você entra faz uma pesquisa e você procura tirar informações, um cadastro de um fornecedor comum. Quais são os clientes dele, vai falar com o cliente se está satisfeito, se não está. Tira informações comerciais, é fácil fazer uma varredura se é uma pessoa idônea, se é uma pessoa que está bem no mercado, né?
Vamos lá. Está acabando, está acabando. Vão... Puta, bela pergunta. Obrigado pela pergunta, viu? É proibido. O senhor está entregando uma assinatura, é o seu dedo. É sua identidade, impressão digital. É proibido pelo Código de ITI. Se ficar caracterizado que o contador ele está transmitindo lá com várias certificações digitais, o IP da máquina dele está sendo gravado. Isso é crime. Não pode. Ou vai no escritório, usa a certificação pessoalmente, ou ele vai no seu escritório ou passa uma procuração para ele. Tem procuração digital, mas não dê a sua certificação digital. Porque aí ele está usando o seu nome e é proibido. Uma das condições da lei estabelece isso como crime. E a gente viu no mercado aí muita gente pegando certificação de um por comodismo. Não pode. O IP da máquina fica registrado. Vai ser o cartão e você pega o cartão de volta. Isso, exatamente. Oi, pode falar. Olha o microfone. Zé Maria, complementando, nessa questão nós temos falado muito por aí a questão do relacionamento com a certificação digital. De fato, no início, vimos muitos relacionamentos entre empresas de contabilidade e seus clientes, ou a questão dos cartões indo para o escritório fazer a transação. Então, é o que nós sempre colocamos. Ninguém deixa um cheque em branco, né, Chapinha? É isso aí. Né? Então, não pode, é proibido. Um dos pontos que nós temos na questão da certificação digital é que o que você ali coloca é o não repúdio, é um dos pontos da certificação. Tem um não repúdio, ou seja, aquilo que foi colocado ali não tem como você fazer, como, por exemplo, numa assinatura com reconhecimento de firma que é por semelhança, você amanhã dizer, não fui eu, não sabia. Está ali colocado, digitou a senha, acabou, é transação jurídica. Acabou. Né, é isso aí. Então, obrigado. Vale o cuidado. E finalizando, pense. Aqui eu só vou fazer uma extensãozinha. Assim como o médico está para a saúde e o corretor de imóveis está para a transação imobiliária, o contador está para o empreendedorismo e para a gestão. Portanto, é uma atividade vital hoje nos negócios de todo mundo. Obrigado, pessoal, pela atenção, pelo carinho, tá? E desculpe a demora. E eu queria...